Continuando, então, a nossa aula, aqui nós vamos ver uma peculiaridade dos cortes, que é a questão de omissão. Tá? Onde se omite o corte? Algumas geometrias, assim como a nervura, né? Nós vamos ver a nervura e outras geometrias, elas são geometrias que não correspondem para o total, né, da peça. Isso quer dizer o seguinte: imaginem, se eu aplicar um corte bem simétrico, bem no meio da peça, tá? Dessa peça aqui, e bem no meio dessa peça, as duas teriam a mesma achura, tá? Por quê? Porque se eu aplicasse aqui, tá? Eu iria aplicar aqui, ia subir, né, essa rampa, finalizar. Então, eu teria material aqui, né, nessa parte de baixo, aqui e aqui nessa parte. Então, as duas ficariam iguais. Qual que seria o grande problema? O grande problema é que essa parte da nervura não representa o total da peça, tá? Então, existe a omissão de corte, que é o quê? Que é fazer com que a parte onde existe uma nervura seja representada como se fosse uma vista, tá? Como se aquele corte não estivesse passando pelo meio, né? Então, ela ficaria dessa forma. E aí, então, teria uma diferença em relação a um tipo de peça que é contínuo, né? Que toda a estrutura, toda essa geometria é considerada por toda a peça, por toda a sua largura. Então, qualquer ponto que fosse feito o corte, seria todo ele achurado, tá? Nesse caso aqui, se o corte fosse um pouquinho mais para o lado, já ficaria assim. Se fosse lá do outro lado, também ficaria assim. Então, como a maior parte dele não tem material, tá? Então, mesmo aplicando o corte sobre a nervura, que deveria parecer material, deve ser representado dessa forma, sem um corte, né? Sem haver material. Mas existe material, só que ele é omisso, né? Ele é omitido porque ele não representa a largura da peça, não representa o total da peça, tá? Representa só uma partezinha dela, que é no caso da nervura. Isso acontece também para que outros detalhes. Dentes de engrenagem, então os dentes de engrenagem também não são executados os cortes, não aparece a achura, mesmo que a linha de corte, o plano de corte, passe por cima do dente, como ele não representa o total do entorno, né? Eu acho que tem um caso aqui. Esse caso aqui é no caso de uma polia, tá? Eu tenho uma polia aqui, que ela, que aqui está passando por sobre, né? A linha de corte aqui, depois ela é desviada para cá, vem para cá, dá para ver o traço ponta aqui, ó. Depois ela é desviada novamente. Isso aqui é um tipo de corte que nós vamos ver na próxima aula, na aula 12, que é corte em desvio. E aí é feito o desvio. Então, tem esse desvio aqui, depois mais um desvio e finaliza. Então, toda essa parte aqui é excluída, se permanece só essa parte. Só que mesmo ele passando por cima dos braços ou das nervuras, né? Isso vai depender do tipo de polia que nós estamos falando, mas aqui também é um caso parecido com uma nervura, ou também chamado de braço, quando tratado sobre, né, quando se trata de polias ou de engrenagens, né, também é chamado de braço. Essa parte aqui também não é representado o corte, né? Então não fica dessa forma, ele fica dessa forma, como se o corte não tivesse passando por cima da nervura, tá? Então essa também é uma peculiaridade das engrenagens e das polias, que a maior quantidade, né, de espaço aonde existem as nervuras, né, no mesmo espaço, não é preenchido com material. Tá? Aqui não tem material. Aqui também não tem material e aqui também não tem material. Então, como não possui material,
Esse aqui é um espaço muito pequeno, mesmo a linha de corte, ou o plano de corte, passando por sobre a nervura, ou por sobre o braço, ou por sobre o dente da engrenagem, não é representado, tá? Bom, e quanto à execução? Nós temos vários tipos de achura, tá? Então, o mais comum, né, que nós já vimos em algumas peças, é o traço-espaço, tá? Que é a inclinação de 45 graus, é para ferro fundido. O aço, conforme a BNT, né, esses padrões podem ser modificados, né, podem ser diferenciados em relação a cada empresa, tá? Mas aí tem que apresentar uma legenda, né, no desenho, indicando o que significa cada um daqueles materiais, tá? No caso do aço, são 2 traços e um espaço maior, 2 traços, um espaço maior, também em 45 graus. Depois, cobre, latão, bronze, né, é um traço, um traço, depois uma linha tracejada, um traço contínuo, uma linha tracejada, tá bem? Alumínio e outras ligas, então, possuem linhas em 45 graus e depois outras desencontradas, tá? Borracha, plástico e outro tipo de isolante, né? São 4 traços e um espaço, mais 4 traços e um espaço, tá? E no caso de chumbo, zinco, é utilizado linhas que se cruzam, né, em 45 graus, tá? Existem outros materiais, tem madeira, concreto, tá? Mas os mais utilizados aqui para o nosso desenho mecânico é dessa forma. Quando é executado um desenho em corte, tá, de uma montagem ou de um conjunto, que é nesse caso, eu tenho 2 peças. Tem uma peça aqui, ó, que vem aqui, que é encaixada nessa outra peça que está aqui, tá? Então, essa aqui é uma peça e essa aqui é outra. Só que as duas possuem o mesmo material, tá? Só que aí o que acontece? Para não manter a mesma inclinação e diferenciar, né? Então, dessa forma está apresentando que são 2 peças diferentes com materiais iguais. Então, eu coloco a inclinação num sentido para uma peça e no outro sentido para outra peça. Mas os materiais são iguais, tá? Também estamos falando aqui, ó, de ferro fundido. Só que esse ferro fundido, né, não, nesse caso, dá para ver que são 2 peças diferentes, tá? Essa é a representação, né? É dessa forma que deve ser feita a representação quando tem um desenho de conjunto ou desenho de montagem em corte, tá? Então, sempre em 45 graus as linhas. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa peça aqui e vamos representar, vamos indicar um corte nela. Eu vou fazer 2 cortes, um corte longitudinal e um corte transversal. Onde é que vai passar o corte? O corte vai passar aqui, o longitudinal, que é no sentido do comprimento da peça. Tá? Ele vai passar bem aqui assim. Esse seria o corte longitudinal. E aí o corte transversal, porque eu quero representar essas 2 circunferências, porque esses 2 detalhes não estão sendo representados pelo corte longitudinal, onde passa o plano de corte no sentido longitudinal. Então, eu vou ter que fazer um transversal para demonstrar. Então, isso acontece, né, nesses casos, onde as geometrias não coincidem simetricamente sobre o plano de corte longitudinal. Então, para isso que nós precisamos executar os 2 tipos de corte, tá? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com a indicação do corte, tá? Onde eu vou fazer o meu corte longitudinal. Eu vou pegar o centro da peça, tá? Deixa eu medir aqui. Posso pegar um esquadro.
e vamos representar. Como é que se faz uma linha de corte, né? Que representa um plano? Ele tem que ser uma linha fina. Vou até apontar aqui meu lápis, gastar ele um pouco aqui sobre uma página, tá? A primeira linha, né, ela é sempre grossa, tá? Então, vou representar ela grossa, tá? Metade para um lado, metade para o outro. Aqui também, tá? As duas extremidades. Ela é sempre um pouquinho maior, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer a representação, aliás, a indicação do tipo de corte, tá? Então, eu vou representar dessa forma. Aí, depois, ela continua como um traço ponto, tá? Então, faço um ponto. Aqui eu vou fazer mais forte para que vocês vejam, mas, na verdade, ele tem a mesma espessura que uma linha de centro, tá? Uma linha de simetria. Tá? Lembrando que aqui eu fiz ele mais espesso para que vocês vejam. Aí aqui como é que eu vou fazer a indicação? Como eu já representei a vista para acelerar aqui o processo, né? Eu já fiz essa vista aqui. E vou representar só algumas modificações que devem ser executadas. Como a minha vista está daquele lado, e eu estou fazendo no primeiro diedro, tá? Eu vou fazer aqui a minha seta. E posicionar aqui a letra indicadora, tá? Vai ser um A. Então, no meu caso aqui, vai ser um corte AA. Também vou indicar com uma seta. Tá? Feita a indicação na vista, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever aqui, ó. Eu estou considerando que a minha legenda está aqui nessa parte de baixo. Tá? Então, essa aqui é uma vista inferior, tá? Não é superior, essa aqui é uma vista inferior, e essa aqui é uma vista da lateral esquerda. Tá? Só que, como eu estou representando em corte, é como se fosse uma vista inferior em corte e uma vista da lateral esquerda em corte. Então, representei um plano de corte aqui e vou projetar ele lá para cima, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, inicialmente, verificar aonde eu tenho achuras e aonde eu não tenho. Aonde eu tenho material e aonde eu não tenho material, tá? Eu posso ver isso aqui na perspectiva, tá? Para facilitar. Mas aqui, depois, né, na avaliação, vocês não vão receber essa parte aqui. Vocês vão receber as vistas e vocês vão ter que identificar onde tem material e onde não tem. Mas vocês conseguem entender. Então, aqui, ó, tem material, tá? Como eu estou excluindo essa parte de baixo, né? Porque a seta está dizendo, ó, eu só devo considerar aquilo que está para lá. Tá? Então, é essa parte que eu devo considerar. Isso aqui eu tenho que excluir. Então, eu pego essa parte, corto a peça e projeto ela, rebato ela lá para cima. Tá? Então, é a minha vista inferior em corte. O que acontece aqui? Então, quer dizer que eu tenho material daqui até aqui, tá? Que é essa geometria aqui. Tá? Então, eu tenho corte, eu tenho material. Aonde que eu não tenho material? Nessa parte de baixo aqui, tá? Que ela é vazada. Dá para ver por aqui que ela é vazada, tá? Porque aqui, se não fosse vazada, eu teria uma linha, uma aresta visível. E nesse caso aqui tem uma linha de centro, tá? E outra parte que é vazada é essa parte do meio aqui. Que aqui eu coloquei uma linha tracejada só para vocês entenderem que no corte não aparece linhas tracejadas. Isso aqui é um corte, né? Eu já havia comentado na aula anterior. Bom, então, eu não vou ver essa linha tracejada. Eu vou ver, na verdade, uma linha contínua.
Eu deixei ela justamente para que vocês vissem ou notassem essa diferença. Tá? Então, vou fazer aqui uma aresta visível. Tá bem? Tá aí, aresta visível. Então, essa parte aqui, eu não tenho material. Eu simplesmente estou vendo essa parte aqui, ó. Tá? Porque o corte passou por aqui, eu estou vendo essa parte. Eu não posso achurar, por quê? Porque eu não cortei. Então, todo o resto, eu tenho que fazer em 45 graus. Aí, vocês vão pegar aqui, ó, o esquadro de vocês de 45 graus, vão posicionar e vão tomar sempre uma distância, de certa forma, igual. Como vocês podem fazer? Aqui eu vou passar um pouquinho por cima. Ó. Vocês podem fazer dessa forma e colocar aqui a régua embaixo. E aí, a cada tantos milímetros, ó, aqui acaba o coisa. Não sei se você consegue ver. Ó. Aqui é onde ele acaba. Então, eu posso, a cada tantos milímetros, eu posso fazer uma linha. Né? Então, faço uma linha, movimento. Faço outra linha, movimento. Tá? Então, é aqui que eu consigo colocar uma distância igual para cada uma das achuras. Eu vou considerar essa achura como sendo de ferro fundido, que é a mais fácil de executar, tá? Porque aí é só colocar a distância, uma distância apenas entre uma e outra. Tá? Então, eu vou começar aqui. Tem que posicionar corretamente sobre a linha, tá? E vou começar, vou fazer uma a cada 1 milímetro. Essa linha de achura tem que ser fina, tá? Ela é fina da mesma forma que uma linha de simetria, né? Deixa eu ver, acho que até eu vou usar 5 milímetros. Então, vou fazer outra linha aqui. Vou andar mais 5 milímetros. Mais 5 milímetros, outra linha. Mais 5 milímetros. Andei demais. Cinco milímetros. Agora começa a ter outra geometria aqui ó, em cima, ó. Outra parte da peça. Então, já vou continuar executando ela, utilizando a mesma inclinação, tá? Mais 5 milímetros. Mais 5 milímetros. Tá? Vocês podem pegar qualquer tamanho, mas desde que seja padronizado, tá? E que seja fácil de visualizar as achuras, tá? Não pode ser apenas 2 achuras para toda essa peça, tá? Tem que ser um número de achuras que seja fácil de verificar. Aqui eu tenho que ir até a geometria e depois continuar do outro lado, tá? Agora, eu só tenho esse outro lado da geometria aqui. Perfeito. Então, está feita a minha achura, tá? Tudo isso aqui tem material, por isso que foi executado o corte. Aqui não tem material, tá? Que eu estou fazendo o corte
aqui no meio da peça, tá? Então, aqui eu estou vendo essa parte aqui, que não passou pelo plano de corte, então eu mostro ela como aresta visível, tá? Atrás desse plano de corte, né, tem essa circunferência. Aí vocês vão dizer, professor, o senhor esqueceu de fazer as arestas não visíveis. Bom, é isso que eu falei anteriormente. Eu só represento aquilo que eu consigo ver do plano de corte. Aquilo que tem atrás, eu não consigo ver. Bom, então, eu consigo ver isso aqui. Atrás disso teria o quê? Não sei. Mas é só isso que eu consigo ver aonde eu estou no plano de corte. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não poderia representar nada. Por quê? Mesmo que tivesse uma geometria aqui que eu pudesse representar até esse ponto, se ela continuasse daqui para baixo, eu não poderia fazer. Então, por isso que eu não faço. Porque não é porque essa parte aqui está em aresta visível, né, está na face normal dela, que eu poderia fazer aqui um tracejado, né, ou uma linha de centro. É porque eu não posso, porque se ela passar, eu não vou conseguir identificar. Tá? Porque onde existe achura, só pode ter achura. Tá? Bom, então, feito um dos cortes, aí eu teria que representar outro corte. Tá? Que eu representei aqui desse lado, tá? Então, aonde eu vou passar esse corte? Como eu tenho aqui as minhas linhas de centro, eu já posso utilizar elas como linha de corte, tá? Só vou fazer mais um traço aqui, que tem que ser, sempre tem que ser, os da ponta tem que ser um traço mais espesso, tá? Depois nós vamos ver lá em cortes em desvio, que o corte em desvio, a cada desvio, ele também necessita... Tá? Então, vou fazer um ponto aqui. Daqui, só para vocês. Ponto. Ponto e um traço. Tá bem? E vou fazer a indicação. Tá? Como o meu corte está desse lado aqui, ó, então eu tenho que colocar a seta para cá. Tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. B. B. Tá? Então, vou escrever corte BB aqui. Claro que eu esqueci também de escrever aqui, ó. Corte A. E aqui nesse caso, eu não tenho como escrever nesse sentido, mas se a minha legenda fica aqui embaixo, aqui eu escrevi acima, e aqui eu tenho que escrever à esquerda. Então, como é que ficaria? Ficaria dessa forma, ó. E ficou ruim, tá? Ficou ruim, estou desenhando aqui de lado, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Então, nesse caso, identifiquei qual que é o corte AA, corte BB, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as achuras. Primeira coisa que vocês já vão identificar. Professor, mas o senhor fez a aresta não visível aí. E pode não fazer aresta não visível? Não, não pode, né? Por quê? Porque está passando pelo plano de corte. Aqui também eu deixei para que vocês identificassem, tá? Quando eu passo plano de corte, né? Aqui, isso aqui é para representar como se fosse a vista, né? Nesse caso, como o corte está passando por cima dessas bordas, justamente em cima das bordas, elas se tornam arestas visíveis, porque eu cortei em cima delas, tá? Então, elas vão ficar dessa forma. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que reproduzir a achura, tá? Vou reproduzir a achura aqui, né? Essa parte aqui, o que é? É essa parte inclinada, tá? O plano de corte passa por cima dela? Não, não passa. Ela passa aqui, ó, o plano de corte.
tá? É como se o plano de corte fizesse aqui, ó, esse movimento. Então, essa parte inclinada aqui, tem o corte? Não, não tem. Essa face aqui, né, que é essa aqui, tem um corte? Não, não tem. Então, a única parte que tem o corte é onde? Essa parte de baixo aqui. É a única parte que tem a achura. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, mas o senhor não colocou as arestas não visíveis aqui. Por quê? Porque lá atrás tem uma borda de uma circunferência, de uma semicircunferência. Ela está aqui, ó. Eu deveria fazer uma linha mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá? Ó. Mais ou menos nessa altura aqui. Um tracejado. Devo fazer? Não, não devo fazer. Por quê? Porque eu só devo apresentar aquilo que eu estou vendo no plano de corte. Isso aí estaria lá atrás. Aqui eu estou apresentando porque aqui eu não tenho um corte, aqui eu só tenho a indicação do corte. Aqui é que eu estou representando o corte, tá? Então, por isso que eu deixei essas questões aí para que vocês identificassem. Então, vamos lá. Agora eu já expliquei para vocês como é que é, né? Vocês já entenderam, eu vou fazer de uma forma mais rápida para não tomar o tempo de vocês. Então, aqui, ó, tem material. Depois continua aqui, tem material, que é essa parte do meio. Então, aqui tem material, tá? Deixa eu virar aqui. Aqui tem material. Estou cortando aqui. Aqui não tem material. Eu estou olhando... Tá? Eu estou olhando desse sentido aqui, tá? Porque é para lá que eu disse, ó, excluo tudo isso aqui e quero só apenas esse material aqui. Esse aqui você pode jogar fora, tá? Então, eu vou representar o corte só dessa parte. Muito bem, é aqui que eu tenho o corte. E aí, por que vocês vão dizer assim, tá, mas professor, mas se o senhor quisesse fazer o corte aqui, por que o senhor não indicou apenas naquele sentido? Porque aí só ia ficar essa parte aqui. Bom, eu vou fazer essa parte representada aqui para que vocês vejam. Então, né, eu deixei justamente essa parte para que seja feita agora e vocês entenderem. Aqui eu coloquei o corte aqui, mas ainda consigo colocar outras medidas. Posso colocar mais, eu tenho mais informações aqui nessa vista, que eu posso cotar ainda aqui, ó. Essa largura, fica bom aqui, né? Eu posso botar uma cota daqui até aqui. Eu posso, como a peça é simétrica, né? Eu posso colocar aqui essa outra cota e a total, tá? Desse lado. Posso colocar ainda aqui, ó, outras informações, ó, altura. Claro, poderia colocar aqui também, né? Lembre que aqui no meio deve se evitar, tá? Então, consigo colocar a cota daqui até aqui, depois a outra cota daqui até aqui, daqui até aqui e a total. Consigo colocar várias cotas aqui. Já se eu tivesse feito o outro corte, que eu vou representar ele aqui, vai ser bem ligeiro, tá? Até não vai ter as verdadeiras grandezas aqui, mas é só para vocês entenderem. Senão o vídeo fica muito longo. Aqui também tem que ser dado 15 milímetros, tá? Eu estou fazendo isso aqui, já avisei, é dessa forma mais rápida aqui, tá? Então, feito dessa forma, o que eu vou fazer? Ó, vou puxar aqui, que eu já sei que é uma aresta visível porque tem um corte. Tá? Aresta visível porque tem um corte. Aqui também. E aqui também.
Bom, então, o que eu vou fazer? Agora vocês esqueçam essa parte aqui e eu vou inverter o corte, tá? Eu não vou colocar mais para aquele lado, eu quero o outro lado. É só para vocês entenderem, tipo, para que lado que eu devo fazer o corte, tá? Corte B, tá? Vou até deixar para trás para que vocês não confundam uma coisa com a outra, tá? Eu poderia fazer dessa forma também. Aqui, ó, eu iria passar uma linha de profundidade, igual eu tenho aqui, tá? Igual eu tenho aqui, uma linha de profundidade. E aí, nesse caso, eu teria aqui uma achura, que também vou fazer à mão, que é só para vocês entenderem. Aqui a achura também. Bom, aí se eu tivesse representado dessa forma, claro, teria que colocar aqui corte B, tá? Para identificar. Ele ficaria dessa forma. Tá? Seria o corte. Mas aí o que acontece? Eu teria excluído toda essa parte da peça. Eu ficaria apenas com essa partezinha aqui, tá? Que é o quê? Tem material daqui até aqui, depois não tem material aqui no meio, já cortei, não tem material e tem material. Então, cortei, tá? Mas aí eu só consigo colocar o que aqui? Eu consigo colocar qual é a espessura dessa parte, eu consigo colocar qual que é a distância até o centro, qual que é a distância até o outro centro e a total. Notem que aqui eu tenho poucas informações de cota para ser detalhado. Por isso que é interessante que vocês façam dessa forma, que aqui vocês têm mais informação. Mesmo que o corte seja só esse aqui, ainda assim vocês têm informações além dessas. Porque quando vocês representam um corte, uma parte da peça vocês não conseguem mais detalhar tão bem, tá? Então, para isso que serve, né? Porque vocês perdem um lado aqui, por causa dessa representação desse corte, e aí vocês não conseguem cotar os detalhes aqui no meio. Vocês vão ter que cotar aqui. Por isso que é interessante que seja feito dessa forma, né? Seja utilizado a maioria dos detalhes que ainda possuem juntamente com o corte, tá? Então, a princípio, esse foi um corte total longitudinal, que é no sentido da maior dimensão da peça, e um transversal, tá? Então, fiz a indicação. E essa indicação que eu fiz, lembre lá do início da aula, né, do outro vídeo, eu fiz em relação à vista frontal. Porque, para mim, eu utilizei como uma vista frontal, mas se fosse representado como vistas, essa aqui seria a vista superior. Mas eu representei ela como frontal aqui para poder rebater as outras em relação a essa aqui, tá? Que é o que eu indiquei primeiro, que pode ser feito dessa forma, né? Ou pode ser feito da outra. Então, se vocês ficarem em dúvida aqui, voltem lá no início. Bom, eu ia começar a fazer essa peça aqui, já tinha começado, na verdade, para dar uma adiantada, mas eu achei que ia ser pouca informação. Vocês podem voltar lá naquela peça de vocês e fazer um corte, tá? Porque vocês lembram que essa peça aqui não deu para representar essa profundidade, tá? Porque essa profundidade aqui ficava com uma aresta não visível. E aí seria interessante aplicar um corte longitudinal, a princípio longitudinal. Só que o que acontece? Depois eu me deflagrei. O interessante dessa peça não é nem fazer um corte total. Então, está lá no material, mas vocês desconsiderem. Essa vista aqui, nós vamos executar uma vista parcial, que vai ficar para a próxima aula, da aula de número 12. Então, lá vocês vão entender que nesse tipo de vista, é mais interessante fazer um corte parcial do que um corte total longitudinal ou um corte total transversal. E até mesmo do que um corte em desvio.
O corte parcial aqui ia ficar muito bem, porque é um detalhe apenas que eu tenho que representar. Eu não preciso indicar todo o corte. Vocês vão ver que tem casos que é interessante aplicar um corte parcial e tem outros que é mais interessante o total, o transversal, o longitudinal, porque tu consegue pegar vários detalhes. O parcial, vocês vão entender que é só para pegar um detalhe, tá? Você não consegue executar um corte parcial em toda a peça, que é no caso do total ou do desvio. Tá bem, pessoal? Então, a princípio, essa parte, né, essa vista aqui, vocês vão deixar lá para o parcial, não precisa fazer, tá? Então, esqueçam essa parte e nós vamos utilizar depois. E aí eu deixei 2 exercícios para vocês. Vocês vão ter que fazer um corte total longitudinal e um transversal. Lembrando que essa peça possui uma nervura. Vocês vão ter que aplicar aqui, ó, no meio dessa peça e depois uma transversal aqui, porque vocês têm o detalhe das circunferências. Então, fazer um total longitudinal, que é o maior tamanho da peça, e um transversal. Tá? Lembrando que aqui tem uma nervura. E aqui também, vocês têm uma peça que é simétrica, tá? Então, vocês fazendo um corte aqui, né, vocês vão estar representando essa parte. Né? Ela é simétrica no sentido esquerda-direita, digamos assim, tá? Mas nesses 2 sentidos, ela não é simétrica. Tá? Então, vocês vão ter que fazer um corte parcial aqui e um corte parcial aqui. Tá? Se preferirem fazer um só, não tem problema. Mas o interessante é que vocês façam um longitudinal e um transversal. Ou 2 transversais. Tá? Um para cada lado. Ou um representando o outro lado. Aquele que for mais interessante. Tá bem, pessoal? Então, a parte de corte total longitudinal e transversal ficou por aqui, tá? Só lembrando aqui a parte de nervura, tá? Olha a nervura aqui. Omissão de corte, vai ficar dessa forma, lembrem, tá? E se tiverem dúvidas, depois é só entrar em contato ou depois na aula. Tá bem? Então, até a próxima.